compartilhar minha tela com vocês, né? Lembrando que a gente hoje, iniciozinho dessa aula, a gente precisa finalizar, né, a parte lá de estabilidade pelo critério de Ralph, né? Só está faltando um único caso, ele é rápido também da gente abordar, tá? Vai ter um exercício, e aí a gente passa então para a próxima parte da matéria, que é a síntese de controladores, né? Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Ok. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Professor, quantas aulas a gente tem até a P2? Temos essa daqui, acredito que mais uma, né? Deixa eu ver aqui no calendário. Daqui a pouco eu vou abrir o calendário aqui e a gente faz uma passagem, né, pelo calendário, tá? Que de cabeça realmente agora eu não estou lembrando, né? Tá bom? A gente faz uma passadazinha no calendário daqui a pouco, tá? No final da aula. A gravação já começou. Deixa eu terminar aqui de compartilhar a tela com vocês. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Estamos sim, professor. Então, a parte que está faltando sobre o critério de Ralph é exatamente essa condição que está aí no slide 17, né? Que é o mesmo slide aí da aula passada. É exatamente quando ocorre uma linha em toda nula, né? Então, só recapitulando, esse critério de Ralph, né? Ele tem vamos dizer assim, a formulação básica, né? E tem duas exceções, né? A primeira exceção é quando tem um elemento nulo na primeira coluna, sendo que na mesma linha tem que ter pelo menos um não nulo, tá? E o terceiro caso é exatamente quando todos os elementos da linha são nulos, inclusive o da primeira coluna, né? Aqui. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, quando tem uma linha totalmente nula, né? A gente vai fazer a seguinte operação, né? A gente vai olhar para a linha imediatamente acima dela, olhar para essa linha, né? Eu já comentei com vocês que todas as linhas elas formam um polinômio, todas elas, né? Aqui, como é que forma o polinômio? É esse coeficiente aqui da primeira linha multiplicado pela potência aqui, ó, da linha, né? E depois você vai multiplicando os outros e vai pulando uma ordem de grandeza, né? Uma potência, tá? Então, por exemplo, aqui seria n-1 vezes s ao cubo, e o próximo seria vezes s, né? Ou vezes s elevado a 1. Sempre. Então, cada linha é um polinômio com as potências alternadas, né? Então, se você somar, né, as duas primeiras linhas do método, você tem um polinômio original, né? Então, cada linha representa um polinômio, sendo que o primeiro coeficiente é o coeficiente da potência que aparece aqui, ó, na esquerda, tá certo? Então, como é que baseia esse método aqui para a gente contornar essa dificuldade? A gente vai formar um polinômio a partir da linha anterior, tá ok? É só olhar para a linha e dizer qual é o polinômio. Depois, a gente vai derivar esse polinômio em relação a S uma única vez, tá? Lembra que quando você deriva um polinômio em relação a alguma variável, a ordem cai uma unidade? Então, é isso que vai acontecer, né? Então, quando você derivar esse polinômio auxiliar uma única vez em relação a S, o expoente vai passar para frente, né? Os expoentes, e a ordem do polinômio vai reduzir uma. Aí, o que vai acontecer? Vai casar com a linha que está zerada aqui, porque ela vai reduzir uma ordem, né? Então, você vai pegar os coeficientes desse novo polinômio, né? O derivado, e substituir no lugar desses zeros e continuar o método, tá? Vamos ver como é que fica isso aqui desenvolvendo? Olha lá. Aqui tem um algoritmo no slide 18. Então, eu vou escrever um polinômio auxiliar a partir da linha anterior, tá?
Anterior ao quê? Anterior à linha que está zerada lá. Então, eu vou escrever meu polinômio a partir dessa linha aqui, ó. Lembrando, né, que esse coeficiente aqui é o coeficiente da primeira potência aqui, ó. Então, é A3, S ao cubo. E o próximo aqui vai alternar, vai pular 1. Tá? S ao cubo, pulou o S ao quadrado, então A1S. Esse polinômio Q de S auxiliar é o polinômio dessa linha aqui verde, né? Dessa segunda linha aqui. Tá? Então, o polinômio auxiliar, ele é construído por, você olha para a tabela, só isso. Olha para a tabela e constrói o polinômio, tá? Os coeficientes é A3 e A1, e as potências, eu olho aqui para o A3, ó, tá na linha do S3, então a primeira potência é S ao cubo. E a segunda, eu vai pulando uma. Então, pulo S ao quadrado, é S elevado a 1, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular um segundo polinômio R, derivando uma única vez o polinômio anterior por S. Então, vou pegar o polinômio auxiliar, derivar uma vez em relação a S, e vou obter esse polinômio R de S aqui. Então, derivando isso aqui uma vez em relação a S, né? Então, vai dar 3A3, S ao quadrado. Lembra que eu falei que ia reduzir a ordem? Eu já reduziu. Mais A1S. A1S derivado em relação a S é A1. Então, aqui era ordem 1, passou a ser ordem 0, né? E aqui era a ordem 3, passou a ser a ordem 2. Olha, a ordem 2, S ao quadrado, é exatamente a ordem que está na linha que estava zerada, né? E veja que o polinômio que a gente acabou de calcular aqui, ele também está alternado, ó, S ao quadrado, não tem o termo em S, e S elevado a 0. Então, eu posso pegar esses coeficientes aqui, ó, o 3A3 e o A1, e substituir exatamente onde estava zerado. Então, aqui vai passar a ser 3A3, e aqui vai passar a ser o A1. Então, agora, o que aconteceu? Agora, eu tirei os zeros, né? Na verdade, o mais importante é tirar esse primeiro aqui. Então, eu consegui tirar os zeros aqui dessa linha, né? Onde estava zerado, pelo menos na primeira coluna, eu consegui tirar. Então, daqui para frente é continuar o método tradicional, né? Tá certo? Então, quando tiver uma linha toda nula, eu vou lá, a primeira coisa é escrever a equação do polinômio auxiliar a partir da linha anterior. Uma vez feito isso, derivo uma vez em relação a S, e o polinômio resultante aqui, eu vou substituir os coeficientes dele na linha zerada. A partir daí, eu faço as contas da forma tradicional, tá? Acho que aqui no final tem um exemplo, né? Esse aqui não, é o exemplo 2. Deixa eu ver aqui. Isso, é esse exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Estão vendo aí? Olha lá. O polinômio essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a segunda, essa é a primeira. Tá faltando um, tá certo? Tá faltando um, né? Tem que ir até a ordem 0, né? Então, completo com 0. Ó. Essa é a quarta, terceira, segunda, primeira, e o termo de ordem, de ordem 0, né? Que é o termo independente. Tem que colocar, tá? Tem que completar o polinômio. A primeira coisa a fazer é completar o polinômio. Foi o que a gente acabou de fazer agora aí, né? Segundo passo, montar a tabela do Ralph, né? Ó, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 0. Então, eu vou substituir isso aqui na tabela do Ralph, né? Primeira e segunda linha, tá? Então, aqui, ó, na vertical, coloquei as potências, né, do polinômio, né? E aqui agora, nas duas primeiras linhas, os coeficientes, né, em zigue-zague. O primeiro aqui, essa é a quarta, né? O segundo vem aqui embaixo, depois subo, escrevo o terceiro, depois desço, escrevo o quarto, depois eu subo, escrevo aqui o quinto, que é 0, e aqui esse 0 aqui só para completar, né? Completar a tabela para fazer os cálculos. Tá certo? Bom, qual é a fórmula do B1? Mesma coisa, né? Menos 1 sobre alguma coisa, determinante de segunda ordem. Essa alguma coisa que entra aqui embaixo, para qualquer elemento da linha do B1, é o elemento que está acima do B1, é o 1. E a primeira coluna é 1 e 1. Então, isso vai ser comum para o primeiro e para o segundo elemento, né? Se tivesse um terceiro, também seria igual, né? E a segunda coluna é o que diferencia os elementos, tá? Então, para o B1, a segunda coluna na diagonal aqui é 1 e 1. Para o B2, na diagonal aqui é 0 e 0. Olha, isso aqui vai dar, né? Se as linhas e colunas são iguais, determinante dá 0. E aqui também tem uma coluna toda zerada, né? Nula, então também deu 0. Então,
caímos nessa terceira exceção, né? Que é o caso que todos os elementos da linha são nulos, tá? Desse jeito, não dá para continuar a fazer os cálculos, porque a gente precisa ainda calcular C1, C2 e D1, né? Então, com zeros aqui não dá para calcular, porque não dá para dividir por zero, né? Então, o que eu faço? Vou na linha anterior, onde aconteceu os zeros, e construo, monto, né? Escrevo o polinômio auxiliar, né? Sabendo sempre que esse coeficiente aqui está associado a essa potência. Então, eu crio lá, ó, 1s ao cubo, pulo uma ordem, mais 1 vezes s, né? S ao cubo, pulou o s ao quadrado, deu isso daqui. Esse polinômio auxiliar eu vou derivar uma vez em relação a s. Como é que dá a derivada dele? 3s ao quadrado mais derivada do s é 1. Aqui eu obtive um polinômio na segunda ordem, pulou a ordem 0, pulou a ordem 1 e tem aqui a ordem 0. Então, é a ordem 2 e a ordem 0. Então, é exatamente o que acontece aqui, a ordem 2 e a ordem 0. Então, eu vou pegar esses coeficientes aqui, 3 e 1, e vou substituir no lugar de B1 e no lugar do B2. É isso que está sendo feito no próximo slide. Aí, continua o cálculo, né? Então, se já tem 3 e 1 aqui, eu vou calcular agora o C1, C2 e o D1. O C1, olha lá, menos 1 sobre esse 3 aqui. Primeira coluna, 1 e 3, não é isso? 1 e 3, né? E a segunda coluna, quem é? A segunda coluna vai ser 1 e 1. Então, é 1 e 3 e 1 e 1. Determinante vai ser 1 vezes 1 é 1, né? Tá aqui. Menos 1 vezes 3. Então, é 1 menos 3. 1 menos 3 vezes 1 terço dá 2 terços. O C2 aqui, ó, na diagonal já tem uma coluna zerada. Então, o C2 é 0, tá? Cálculo do D1 é menos 1 sobre alguma coisa determinante de segunda ordem. Essa alguma coisa que entra aqui embaixo do D1 é quem está exatamente em cima dele, é o C1, que é 2 terços, tá? Então, primeira coluna quem é? 3 e 2 terços, né? E a segunda coluna, 1 e 0, que aqui a gente viu que é 0. Então, vai dar 3 e 2 terços, 1 e 0, né? E aqui a fórmula, né? 3 vezes 0 é 0, menos 2 terços dá 0 menos 2 terços, tá certo? Menos 2 terços vezes menos 1 dá 2 terços. 2 terços sobre 2 terços dá 1. Então, acabei de completar a tabela toda, né? E vou olhar agora para os elementos da primeira coluna, né? Já sei que é 1, 1, aqui é 3, aqui é 2 terços e aqui é 1, né? Como todo mundo é positivo, né? Não muda de sinal, tá certo? 1, 1, 3, 2 terços e 1. Todo mundo é positivo, não houve mudança de sinal. Se tem 0 mudanças, é porque tem 0 raízes instáveis. Logo, ele é estável. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício ou nessa exceção aqui? Não, professor. Ok. Bom, eu coloquei lá na nossa pasta, né? Lá no material de aula, eu coloquei uma lista de exercícios, né? Coloquei hoje, sobre essa parte de estabilidade pelo critério de Raouf, tá? Essa lista ela tem acho que tem 4 ou 5 exercícios. Esses exercícios já estão com a resposta do lado, né? Quer dizer, o resultado final só, né? Que vocês têm que achar aplicando o método. Então, tem lá os polinômios, né? Na verdade, é tudo polinômio. E tem lá no final os resultados. Então, vocês vão fazer esses exercícios, né? E verificar se vocês vão chegar nas mesmas conclusões lá das soluções, tá? Se não conseguir chegar, né? Aí vocês também podem usar o MATLAB ou o Octave, né? Para calcular a raiz e ver se tá acertando a resposta, né? E aí, se persistir na dúvida, vocês, por favor, podem me contactar, tá? Para tirar as dúvidas, tá bom? Então, façam esses exercícios, tá certo? Já coloquei lá a lista 4, se eu não me engano. É pouca coisa, fica 4 ou 5 exercícios só, né? Bom, hoje, pessoal, a gente vai começar, né? Deixa eu só tirar a dúvida aí do colega, né? Que me perguntou sobre se a gente está chegando perto do final do curso, né?
Eu acredito que sim, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no nosso calendário. No planejamento, né? Eu acredito que sim, tá? Porque hoje a gente vai ver sobre uma estratégia de controle. Hoje é dia 20, né? Ó, estamos aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Ainda falta um pouquinho, né? Estamos aqui, ó, 20 de setembro, né? Temos mais aí umas 3 aulas, 4 aulas pela frente, tá, pessoal? Temos ainda 4 aulas pela frente, tá? Uma dessas aulas aí, tá certo? A gente vai fazer como se fosse um laboratório, né, virtual, né? Porque, na verdade, os nossos laboratórios aqui, né, como a gente não tem acesso ao laboratório, a gente fica na parte de simulação, né? E aí usamos algumas ferramentas de simulação para mostrar o desempenho, né, de alguma coisa, tá certo? Então, o que vai acontecer nessas 4 semanas aí que estão faltando, né? São 4 semanas, tá? Na próxima semana eu vou falar, né, do controle, da outra técnica de controle que está faltando, que a gente vai abordar. Hoje vamos abordar uma hoje, né? E faremos na aula que vem, a gente vai ver uma outra abordagem, né? E nessas 2 aulas que vão ficar faltando, a gente vai ver exatamente, fazer uns exercícios de simulação, tá? De simulação numérica com estratégia de controle. Então, aí, a gente está vendo aqui na aula, a gente está vendo os exemplos assim mais teóricos, né? Coloco uma equação, né, e peço uma performance. Então, nessas aulas aí de laboratório, né, vamos dizer assim, de simulação, a gente vai ver uns exemplos assim mais de sistemas práticos, né? Na verdade, vamos dizer assim, vamos pegar as equações, né, desses sistemas aí mais conhecidos, motores, né, mecanismos e etc. E vamos equacionar para propor uma estratégia de controle lá para eles, tá? Tá certo? Fazer a parte teórica, né, e fazer a simulação. O que eu vou fazer com vocês aqui, pelo menos online, né, é usar essa programação aí por script e mostrar os resultados, tá? Então a gente vai fazer isso nessas 2 aulas aí, né? E de repente eu vou passar um pequeno trabalhinho, né? Um trabalhinho de simulação, né? Um exercício, basicamente, né? Um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, vou passar, e aí recolho na aula seguinte, né? E aí faço uma nota, mais uma nota para vocês aí, tá certo? Mas tudo isso eu vou explicar para vocês aqui, né? Eu vou usar scripts, mas vocês também podem usar outros recursos aí, né? Outras linguagens de programação, se vocês estiverem mais à vontade, né? A questão é plotar os gráficos, né? Plotar os gráficos para a gente poder comparar os resultados, tá? Então, temos aí teoria, né? Essa aula de hoje, mais uma aula, né? Aula que vem. E depois algumas aulas de simulação também, tá, pessoal? É isso. Bom, a aula de hoje, né? A gente vai iniciar um tipo, né, de técnica de controle. Estou chamando aí de síntese, né, de controladores, né? E a gente vai ver, em primeiro lugar, uma formulação, né, que é mais simples, a mais simples técnica de controle, né? É uma das primeiras, tá certo? Que é a realimentação de estados, tá certo? Essa realimentação de estados, pessoal, ela é tida, né? Ela é conhecida na literatura por ser uma das técnicas mais eficientes, tá? Para fazer controle realimentado, né? Porque ela consegue, por que esse título, né? É porque a gente consegue realimentar os estados internos do sistema. Ou seja, você consegue controlar basicamente tudo do sistema, né? Inclusive
as suas características internas. Você consegue modificar as características internas do sistema, né? E aí você pode fazer várias coisas, né? Você pode mexer com a velocidade do sistema, né? Você pode mexer com o transitório do sistema, com o regime permanente, né? Então, por isso que ela é tida, né? Conhecida como uma técnica mais eficiente. Essa técnica, ela tem algumas exigências, né? Para ser aplicada, tá certo? Exigências são essas, né? Que em geral até inviabilizam a aplicação prática dela. Por quê? Porque não é comum, né? Não é comum a gente ter acesso a todas as variáveis de estado de um sistema, tá certo? Porque são quantidades internas, né? Então, você medir uma quantidade lá dentro do sistema, primeiro, se for um sistema artificial, você pode projetar o teu sistema, colocar vários sensores lá, né, nas variáveis internas, e aí você coloca os terminais para o lado de fora, pronto. Aí você tem um sistema que tem todas as variáveis de estado disponíveis, né, as medidas para você poder usar no teu controle, né. Isso é uma situação, né. Agora, se você pegar um sistema, né, um outro sistema qualquer, né, aí é mais difícil você ter acesso às variáveis de estado. Você pode fazer é estimar essas variáveis de estado usando algum algoritmo inteligente, né, alguma coisa, tá certo? Mas também esses algoritmos inteligentes, eles também têm certas exigências, né? Então, assim, a questão é a seguinte: se você conseguir medir de forma razoável, né, as variáveis de estado ou estimar, né, então você pode usar a realimentação de estado sem problemas, tá? Se você não conseguir medir, né, ou elas não forem confiáveis, aí existem outras técnicas, né, que é o que a gente vai ver na aula que vem, que é a técnica de realimentação de saída. Você só pega só a informação da saída, né? Ela também tem limitações, né, mas tem também características interessantes, tá? A gente vai ver as duas aqui. Então, hoje a gente vai falar do controle por realimentação de estados, né? Tem um conceito associado a essa técnica chamada de controlabilidade. A gente vai definir esse conceito lá na frente, tá? E vamos ver alguns exemplos, e no final da aula também vou deixar um exemplo para vocês aí, né? Para vocês fazerem a memória de cálculo. E também eu tenho um arquivo aqui que eu já preparei, né? Nessa aula de hoje tem uns exemplos que eu simulei, né? Coloquei os gráficos aí, vocês vão ver. E esse arquivo, né, que eu preparei, esse script, eu também vou disponibilizar para vocês lá na nossa pasta comum. Ainda não disponibilizei não, mas vou colocar no final dessa aula de hoje, que é o arquivo que eu usei para fazer os exemplos de hoje, e vocês vão ter condições também de usar para fazer o exercício que eu vou pedir, né? É um exercício de fixação, tá? É um exercício para você poder exercitar. Bom, a gente está chegando aqui na parte final do curso, né? Falando dessas técnicas de controle, e exatamente nesse slide número 3, o que está aparecendo, exatamente os tipos de representações nas quais a gente aplica essas estratégias de controle, né? Na primeira delas aí, que é o espaço de estados, a gente vai aplicar realimentação de estados. E na segunda aqui, que é a função de transferência, a gente vai aplicar realimentação de saída. Vocês vão ver, né, que essas representações são muito úteis, né, no desenvolvimento, né, das estratégias de controle, para propor a estrutura do controlador, né. Então, na aula de hoje, a gente vai concentrar a atenção nessa espaço de estados, né, para falar da realimentação de estados, e na aula que vem a gente vai tratar da função de transferência, né, para fazer o controle entrada-saída, tá? Para essa daqui, né, para essa segunda, a gente vai precisar também de uma revisão lá daquelas simplificação de diagrama em blocos, tá? Fazer aqueles exercícios, tá certo? Porque nessa parte aqui é que a gente vai fazer o uso, né, bastante dessa simplificação de diagramas, né? Então, meus amigos, a realimentação de estados, o que ela é, né? É o seguinte, é uma lei de controle U, né, que você aplica aqui na planta, né? E ela é uma combinação linear
das variáveis de estado. O que é uma combinação linear, né? É qualquer equação que pode ser colocada nessa forma aqui de produto escalar, tá? Onde o vetor K, né, é o vetor dos ganhos, aqui, ó, K1, K2, né? Na verdade é menos, né? Menos K1, é mais mesmo, K1, K2 e Kn. São os ganhos que a gente vai determinar ainda, né? E no outro vetor, a gente que é o vetor de estados, é o x que a gente já conhece, x1, x2, x3 até o xn, tá certo? Essa equação que está aí, né, no slide número 4, é uma equação genérica, tá? Para um sistema, para uma planta de ordem qualquer, ordem n, tá? Linear invariante no tempo. Então, sempre que eu conseguir escrever a minha equação nesse formato aqui, ó, um vetor de constantes, né, um produto escalar de um vetor de constantes pelo vetor de estados, e isso vai ser uma realimentação de estados, tá, pessoal? Isso vai ser uma combinação linear, né, das variáveis de estado. Bom, o que tem nessa lei de controle que a gente precisa se preocupar, né? Primeira coisa, né, é saber se as minhas variáveis de estado, x1, x2, pontinho, pontinho, xn, se elas estão disponíveis para medir, né? Se elas são mensuráveis, tá certo? Aqui, nessa aula de hoje, a gente vai supor, né, por hipótese que elas estão, né, elas estão disponíveis para a gente poder desenvolver a teoria e mostrar para vocês todo o desenvolvimento e as características, tá? E segundo, pessoal, qual é a segunda coisa que eu preciso ter, né? Eu preciso depois, no final, calcular os valores de cada um dessas constantes aqui, K1, K2, que a gente chama, né? Que a literatura chama de ganho da realimentação, os ganhos da realimentação. O K maiúsculo é chamado vetor de ganhos, né? E cada um desses aqui é chamado de ganho de realimentação de estados, tá? Então, na verdade, o problema é o seguinte, eu sei a forma da equação, mas ainda não sei os valores que eu vou colocar aqui. E isso é calculado a posteriori, ou seja, quando chegar lá no final. Então, a gente vai pegar esse vetor, essa formulação aqui, né? Essa variável de controle, substituir aqui em cima, né? E vai equacionando até chegar no final, tá? Só um lembrete aqui, pessoal. A lei de controle U, nessa nossa planta aqui, é escalar, tá? Por isso que vocês sabem que o resultado de um produto escalar é um escalar. Embora K e X sejam vetores, né? Quando você faz o produto escalar, o que resulta aqui é um escalar. Então, U é uma função escalar, tá? Muito bem. Nesse slide número 5, tem todo o desenvolvimento que foi feito quando eu peguei aquele U do slide 4 e substituí na equação da planta. Deixa eu voltar aqui só um instante. Então, eu peguei esse U aqui, ó, que também posso escrever assim, e substituir no lugar desse U aqui, ó. Então, o que aconteceu? Olha lá, x ponto, ax mais b, onde tinha U, coloquei menos k transposto x. Tá? Multiplicando direitinho aqui, ó, vai aparecer ax menos bk transposto x, tá? Ó, o A é uma matriz quadrada, tá? N por N. Para eu colocar em evidência o x, eu tenho que saber se isso daqui também é uma matriz. Vamos ver se é, ó. O B é um vetor coluna, o B, ó. E o K, como a gente definiu antes lá, ó, o K, olha lá, é um vetor linha, né? Aqui tá até errado esse transposto aqui. Ih, perdão. Deixa eu pular um aqui. Na verdade, está certo, né? O K transposto é que é um vetor linha, tá vendo? Então, produto de um vetor coluna, né? À esquerda, por um vetor linha. À direita, dá uma matriz, né? Como é que é essa matriz? É esse K aqui multiplicado por todo mundo para formar a primeira coluna, né? Então, a primeira coluna da matriz resultante é esse vetor aqui multiplicado por todo mundo aqui multiplicado por K1. Quem é a segunda coluna da matriz? É todo mundo que está aqui multiplicado pelo K2. E assim vai até a última lá. Então, esse produto B,
K transposto também é uma matriz da mesma dimensão da matriz A aqui. Então, eu posso colocar o X em evidência e fazer A menos BK transposto, tá? No próximo slide, eu acho que aparece todo o desenvolvimento aí. Ah, sim, olha lá. Na equação, no slide 6, ó. Essa aqui é a matriz BK transposto, olha lá. É exatamente o vetor B, ó, B1, B2, Bn, multiplicado pelo primeiro coeficiente, né, o primeiro ganho. Depois, é o mesmo vetor B multiplicado pelo segundo coeficiente, tá certo? Assim que monta as colunas aqui, tá? E a subtração é feita elemento a elemento. Então, vai ser esse elemento aqui menos esse primeiro, olha lá. Depois esse menos o segundo. Então, aqui eu tenho subtrações, né, da matriz original, dos componentes da matriz original, menos essa matriz que surgiu da realimentação de estados. O que surgiu da realimentação de estados? Essa matriz aqui, ó, que é os coeficientes B, né, que tinha antes, multiplicado pelos ganhos, que a gente nem sabe quem são os valores ainda, a gente vai saber só no final. Bom, isso daqui, pessoal, uma matriz quadrada subtraída de uma matriz quadrada, o resultado é uma outra matriz quadrada da mesma dimensão. Tá aqui, né? Tá ela aqui. Só que se você perceber bem, ó, dá uma visualizada aqui antes, olha lá. Quem é esse AM? É essa matriz aqui, ó. Então, é a derivada do vetor de estados, vai ser essa matriz AM vezes o vetor de estados. Isso está com uma cara de equação diferencial, né? Na verdade, é. Só que é uma equação diferencial matricial, né? Aqui eu tenho um vetor, derivada de um vetor, uma matriz constante vezes o vetor. Isso é uma equação diferencial, né, matricial de primeira ordem, né? Tá? Então, a gente tem que, para o controle, por realimentação de estados funcionar, para ele funcionar, essa matriz tem que ser estável, né? O que significa ser estável? Que os autovalores dela, né, ou as raízes características, elas têm que ter parte real negativa, como a gente já viu no tópico das aulas passadas, né? Mas falar em alto valor, né, lembra lá de álgebra linear, né? Alto valor na matriz. O que é isso, hein? Bom, tem um conceito, né? Parece um conceito assim abstrato, né? Mas, na verdade, o alto valor dessa matriz, os autovalores, né, que tem N autovalores aí, na verdade, eles são as raízes de uma outra entidade, né, que a gente já conhece, que é o polinômio característico dessa matriz. Então, na verdade, primeiro a gente calcula o polinômio característico e depois a gente acha as raízes. E essas raízes são os autovalores dessa matriz aí, tá? Que para ser estável, olha lá, para ser estável a gente já viu que a parte real delas, né, dos autovalores ou das raízes, né, mesma coisa, tem que ser negativos, todos eles, tá? A parte real. Se tiver complexo, não importa. Olho sempre para a parte real, para o sinal da parte real. Então, a maneira mais fácil de fazer isso daqui é calcular o polinômio característico e olhar para o polinômio característico e verificar se tem raízes estáveis, tá? Esse é o ponto. Se a gente tiver um polinômio de ordem muito grande, tem que usar o Ralph, né? O algoritmo de Ralph, que a gente já sabe que o algoritmo de Ralph ajuda a gente a calcular a estabilidade, tá? Bom, então vamos ver um exemplo de como é que se dá toda essa metodologia e esse desenvolvimento matemático. Nesse primeiro exemplo, pessoal, vocês estão acompanhando até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professor. Acho que tá ok. Ok, então vamos fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem como é que é o passo a passo, tá? Então eu tenho esse sistema aí, ó, matriz A, matriz B e matriz C, né? Não tem matriz D. Eu quero quero controlar esse sistema aqui, ó, né? Controlar de que forma, pessoal? Ainda não falei, né? Aqui, nesse primeiro problema aqui de realimentação de estados, eu quero fazer as variáveis de estado tenderem para zero, tá? O x1 e o x2 eu quero que eles tendam para zero. Esse é o objetivo de controle, tá? Então, para alcançar esse objetivo de controle, eu vou propor essa lei de realimentação de estados, tá? Na verdade, meus amigos, a realimentação de estados, ela não tem nada diferente do que isso aqui, né?
É só você pegar todas as variáveis de estado, multiplicar cada uma por um coeficiente, né? E somar. Pronto, essa é a realimentação de estados, tá? Se uma dada variável de estado ela é necessária ou não naquela lei de controle, é só lá no final que a gente vai ficar sabendo. Tá? O que vai acontecer que vai mostrar isso para a gente? O coeficiente dela vai dar zero. Então, se em algum momento você chegar lá no final e algum desses coeficientes K's aqui, K1, K2, K3, sei lá, se algum deles der zero, é porque, né, isso significa que aquela variável de estado não é necessária naquele problema de controle. Mas isso, meus amigos, não dá para definir a priori, né? Ou seja, de início, né? De início a gente não consegue saber se é ou não necessário. Então, a gente sempre usa a formulação mais abrangente. Qual é a formulação mais abrangente? Todas as variáveis de estado, cada uma delas multiplicada pelo seu coeficiente, somadas. Essa é a lei de realimentação de estado. Então, vai seguir, né, de acordo com a ordem do sistema. Aqui tem uma ordem 2, né, tem uma matriz 2 por 2. Logo, esse vetor de estados aqui só tem duas componentes, x1 e x2. E eu vou usar só x1 e x2. Não tem como usar mais do que isso, porque o meu sistema é de segunda ordem, nem tem definição para isso, né? Então, a formulação geral, aqui eu estou colocando um sinalzinho de menos aqui, mas você pode usar como se fosse positivo também, tá? Porque lá no final, o que importa é o que vai aparecer para o K1 e para o K2 lá no final, tá certo? Aí você vem e substitui aqui. Se você, por acaso, ao invés de botar menos, colocou mais, não tem importância. Porque lá no final, o K1 e o K2 vai sair com o sinal certo para você poder colocar aqui. Então, colocar menos ou colocar mais, né? Não tem importância, tá certo? Porque na hora que fizer o cálculo, vai sair a resposta certa, né? Só não pode você chegar lá no final, calcular o K1, K2 e trocar os sinais e colocar aqui. Aí vai dar errado, né? Então você tem que pegar exatamente o valor que deu lá e colocar aqui nessa equação que está aqui embaixo, tá? Então colocar mais ou menos, pessoal, é uma, digamos assim, aí fica a critério do projetista, tá? Tá certo? Fica a critério do projetista. Aqui eu vou colocar menos, porque eu estou acostumado a trabalhar assim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, agora? Vou fazer exatamente o que eu fiz no slide anterior, né? Vou pegar essa lei de controle e substituir aqui, ó. E vou agrupar o termo semelhante. Olha o que eu vou fazer. Olha lá. Isso aqui é um escalar. Acabei de falar para vocês que isso aqui é um escalar. Escalar vezes o vetor é ele multiplicado por cada elemento do vetor. Então, isso aqui, ó, vezes 0 é 0. Isso aqui vezes 1 vai dar o próprio. É o que está aqui, ó. Isso aqui vezes 0 deu 0, isso aqui vezes 1 deu o próprio. Isso aqui é um vetor, né? Coluna. O produto de uma matriz quadrada por um vetor de duas posições vai dar um vetor. Então, esse vetor aqui vezes essa matriz dá essas fórmulas aqui, ó. Na primeira linha, x1 mais 2x2, que é exatamente o que está aqui em cima, ó. Coluna do x1, coluna do x2, x1 mais 2x2, coluna do x1, coluna do x2, 2x1 menos x2. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, posso somar elemento a elemento. Isso aqui mais 0 é ele mesmo. Isso daqui mais esse termo aqui, agrupa o termo semelhante, olha lá. No x1, 2 menos k1, e no x2, hein? Menos 1 menos K2, ou menos 1 mais K2x2. Então, eu tenho um cara aqui, um coeficiente multiplicando x1 e um coeficiente multiplicando x2, né? Ó, tem x1, x2 na segunda linha, x1 e x2 na segunda linha, posso voltar para a representação matricial, como, né? Fazendo a primeira coluna da matriz o multiplicador de x1 e a segunda coluna da matriz o multiplicador de x2 e tendo x1 e x2 nessa ordem dentro desse vetor de estados. Tá? Fazendo isso, ou seja, a forma equivalente de escrever isso aqui, agora no formato de produto matriz-vetor, vai ser essa matriz pelo vetor x1, x2. Então, olha o que aconteceu. Se eu olhar para a matriz original e comparar com a matriz resultante, olha o que aconteceu, né? Na primeira linha não houve mudança, estão vendo aqui, ó.
e houve mudança na segunda linha. Esse 2 aqui vai passar a ser 2 menos K1. E esse menos 1 vai passar a ser menos 1 mais K2. Exatamente, pessoal. Exatamente é essa mudança dinâmica que a realimentação de estados provoca, né? Produz, tá certo? Então, quando você propõe aquela lei de realimentação de estados, qual é a influência que ela tem na dinâmica do sistema? Tá aqui, ó. O que ela fez? Ela injetou, né, uma alteração nesse elemento aqui, ó, e injetou uma alteração nesse elemento aqui. Esse elemento era 2, agora vai passar a ser 2 menos K1. Esse elemento era menos 1, vai passar a ser menos 1 menos K2, tá? E o que bom, mas vamos dizer assim, o fato de eu ter injetado um coeficiente aqui, né, que pode alterar esse valor e que pode alterar esse valor, será que isso aqui vai ter algum efeito? Vamos ver agora na análise, né? Então, nos próximos slides, vamos fazer a análise e vamos ver se isso aí muda alguma coisa ou se não muda, né? Então, vamos ver nos próximos slides. Então, tem essa matriz aí. O que está faltando, pessoal? Está faltando calcular o K1 e o K2, né? Para quê? Para fazer as variáveis de estado, né, tenderem para zero. Para eu fazer as variáveis de estado tender para zero, então, assim, eu já sei de início que eu preciso ter o meu sistema todinho, né, com a malha fechada, que é esse daqui, né? A malha fechada é quando eu pego o U e substituo, tá, pessoal? É como se eu estivesse ligando o U lá na entrada, né? Então, a minha malha fechada já é isso daqui. Então, basta que na malha fechada eu tenha as minhas raízes reais com parte real negativa, as minhas raízes com parte real negativa, pronto, eu já tenho a estabilidade que eu desejava, né? Vamos ver aqui no próximo slide como é que fica essa análise. Olha lá. Então, para eu analisar isso aqui, eu preciso calcular o polinômio característico, tá? Porque aí eu vou olhar para as raízes, tá? Polinômio característico, só fazer aquela determinante, né, da matriz S vezes a identidade, né, menos a matriz AM. S vezes a identidade, pessoal, é S0, 0S, menos essa matriz AM, né? Quando eu faço isso, vai aparecer S menos 1, né, e vai aparecer um S aqui, ó, mais alguma coisa. Calculando o determinante dessa matriz, né, SI menos AM, vai aparecer esse polinômio aqui embaixo, ó. Que aí, aplicando distributiva e agrupando termos semelhantes, é o que vai acontecer, pessoal. Termo em S ao quadrado, termo em S só apareceu K2, e aqui, ó, variável independente apareceu 2K1 menos K2 menos 5. A partir daqui, ó, dessa última equação, é que eu tenho que decidir quem é os valores de K2 e K1 que eu tenho que escolher, tá? Mas aí eu preciso saber o seguinte, né? Num polinômio de segunda ordem é até simples fazer isso, é até simples e rápido, né? Mas aqui, para exercitar, eu vou agora usar o critério de Ralph, para ver se como é que fica essas condições lá, né? Então, aplicando o critério de Ralph no próximo slide, olha o que acontece, né? Deixa eu voltar só um instantinho aqui, ó. Então, o primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente K2 e o terceiro coeficiente é esse aqui tudo, tá? Então, na tabela do Ralph, como é que fica? Olha lá. Primeiro coeficiente em zigue-zague, o segundo, terceiro e o quarto. O quarto não tem, né? É 0. E eu vou precisar calcular o B1 aqui, ó, para completar a tabela. Quem é o B1? É menos 1 sobre o que está em cima dele, ó, menos 1 sobre K2, né? Determinante de segunda ordem. Quem é o determinante de segunda ordem? Vai ser a primeira coluna 1K2, ó. E a segunda na diagonal, ó. 2K1 menos K2 menos 5 e 0. 2K1 menos K2 menos 5 e 0. Determinante, 1 vezes 0 é 0, menos K2 vezes isso aqui, ó. Então, vai dar menos K2, 2K1, tal. Ó, menos com esse menos vai dar positivo. Esse K2 no denominador cancela com esse K2 aqui. Então, vai dar simplesmente 2K1 menos K2 menos 5. Então, o que eu tenho na primeira coluna? 1, K2 e esse termo aqui, ó. Ó, 1 já é positivo. Então, para ser estável, pessoal, não pode ter mudança de sinal, né? Eu tenho que ter 0 mudanças de sinal. Então, se esse primeiro aqui já é positivo, o que tem que ser esses outros dois?
todos têm que ser positivos também. E que legal, ó, eu posso escolher um K2, substituo aqui, ó, e depois, através dessa desigualdade, eu escolho o K1, tá? Então, no próximo slide, eu fiz uma simulação desse sistema aí, né? Com um K1, K2 que eu escolhi lá. Olha lá, por exemplo, eu escolhi, ó, K1 igual a 4 e K2 igual a 2. Vamos ver se satisfaz. Vamos ver se satisfaz aqui, ó. K1 igual a 4 e K2 igual a 2, né? Ó, K1 igual a 4, aqui dá 8. E aqui sendo 2, vai dar 7 aqui, né? Então, 8 menos 7 dá 1, que é positivo, né? E K2 igual a 2 é positivo também, satisfaz essa condição. Então, simulando ali, né, com o arquivo, olha o que aconteceu, né? Eu coloquei lá uma condição inicial em -1, né? Olha lá. Esses dois aqui são as variáveis de estado, tá? O vermelho não saiu aqui, né? Mas o vermelhinho é o x1 e o azulzinho é o x2. Olha lá, as duas estão indo para zero, tá? E estão indo para zero com essa aqui, ó. Com essa sinal de controle aqui. Aqui faltou dar um zoom, né? Para ver exatamente como é que começa aqui, tá certo? Então, veja, então aqui eu demonstrei por simulação, né, o que a teoria havia previsto, né? Eu consegui fazer as minhas variáveis de estado tenderem para zero, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Aqui, a escolha do K1 e o K2 foi uma escolha livre, tá? Por quê? Porque eu tenho aí um intervalo infinito de valores possíveis, tá certo? Tanto para K2 quanto para K1, né? Eu escolho o K2 aqui nesse universo infinito de valores, substituo aqui e eu vou ter outro universo infinito de valores para K1, né? Na verdade, o K1, exatamente, vou ter um universo aqui, eu posso escolher um valor aqui, substituir aqui, depois posso escolher um outro valor para K1, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver que, às vezes, a especificação ela fica um pouco mais justa, né? Como eu quero dizer, é mais específica, né? E aí, ao invés de ter essa gama enorme de valores, não, a gente vai ter valores específicos, vai ter uma igualdade, né? K2 igual a tanto e K1 igual a um outro valor, né? E essa é uma especificação mais rígida, tá certo? A gente vai ver no próximo, aí nos próximos desenvolvimentos. Mas aí eu quero saber de vocês, se vocês entenderam, né? Ou se alguém precisa de algum que eu repita, ou precisa de algum esclarecimento a mais sobre essa primeira parte. Então, recapitulando, né? Pego a equação lá da realimentação de estados, substituo lá na planta, né? Agrupo os termos semelhantes e volto para a formulação matricial. Calculo o polinômio característico, né? E aí eu uso o algoritmo de Ralph para ver a estabilidade, para escolher os parâmetros K1, K2, K3, o que tiver. Esse é o procedimento, tá, pessoal? Não é muito diferente disso, não. Tá? E aqui é a simulação. Bom, a questão agora, que a gente vai estudar um conceito, né? E surge, né, de uma pergunta, que é a seguinte pergunta, uma questão até importante, né? Será que sempre a gente vai ter um K que resolve o problema? O K aí, na verdade, é o vetor, né? O K, de valores, K1, K2, né? Então, a pergunta é a seguinte: será que sempre vai existir? Ou existe algum caso, existe alguma exceção? Existe alguma situação, né, de inconsistência? Tem alguma exceção? Ou exceções, né? Bom, aí tem uma resposta que é assim, né? Se o teu sistema, ele atender uma determinada propriedade, né? Ele sempre vai ter solução, sempre vai existir um K, tá certo? A gente não vai estudar nesse curso os casos em que essa propriedade não está garantida, né? A gente não vai estudar nesse curso, que aí fica para um curso mais avançado, né? Ou uma outra cadeira número 2 pode ser também, né? De controles 2 poderia ser.
Então, o caso que a gente vai estudar aqui é apenas quando existe o K e a gente consegue escolher o K certinho para o nosso projeto, tá? Bom, mas isso só vai acontecer, pessoal, se ele tiver uma determinada propriedade, que é essa que está aí no slide 13, né? É a propriedade de controlabilidade, né? A gente diz o seguinte, se o sistema ele possui a propriedade de controlabilidade, a gente diz, né? A gente pode chamar ele de controlável, né? O sistema é controlável. Então, se o sistema for controlável, significa que ele possui a propriedade. Se ele possui a propriedade, então responde essa questão aqui, ó, um sim, né? Responde afirmativamente, né? Então, a gente sempre vai ter um K que resolve o problema lá da realimentação de estados, tá? E o que é essa tal de controlabilidade? Eu coloquei aí uma definição, né, que tem nos livros, tá certo? Uma definição formal, né? Matemática formal. E embaixo tem uma definição alternativa, né? Que é para a gente resumir a conversa, né? Então, o que é controlabilidade para um sistema linear e variante no tempo, né? Então, se existir, né, uma variável de entrada U, né, no intervalo de tempo lá de análise, tá certo? A gente sempre começa a nossa análise no tempo igual a zero, né? Então, para a gente, quando a gente começa a aplicar o controle e analisar, é a partir do tempo zero, né? Zero, inclusive, né, até mais infinito, tá certo? Então, por exemplo, se a gente começa a analisar, então, se para esse intervalo de tempo, né, de viabilidade, a gente tem uma entrada U, né, e se a gente tem uma entrada U que consegue pegar o meu sistema dessa condição inicial x de zero igual a zero, né, e levar para qualquer estado x no intervalo, né, no intervalo finito t, ou seja, existe um intervalo finito, né, para o qual eu consigo pegar a minha lei de controle, né, aplicar no sistema e levar ele para um determinado estado de interesse, tá? Se eu conseguir fazer isso nesse tempo t maiúsculo, né, então eu posso dizer que o meu sistema é controlável. Essa é a definição, né? A definição matemática. Ali a definição alternativa diz o seguinte, é a capacidade de influenciar todos os estados do sistema através da variável de entrada. Então, se você conseguir influenciar todas as variáveis de estado do meu sistema pela equação de entrada, também é uma definição alternativa de controlabilidade. Aí eu vou conseguir controlar o meu sistema completamente e aí eu consigo jogar os meus estados para um determinado valor num tempo finito qualquer, de forma desejada, né? Então, você consegue ter controle nas variáveis de estado, ou seja, não fica ninguém de fora, tá? A grande questão é que nenhuma variável de estado fique sem controle, né? Então, se você consegue, pela entrada, usando a variável de entrada ou controle, né, o sinal de controle, você consegue influenciar todas as variáveis de estado, significa que o teu sistema é controlável, né? Essa é uma característica, né? Então, é por isso que sempre, nessa situação, sempre vai existir um ganho, né? Um ganho de realimentação de estado, um vetor K1 completo, que consegue controlar todas as minhas variáveis de estado. Bom, matematicamente, pessoal, dá para calcular se um sistema é controlável ou não, tá? Para isso, a gente tem que usar a matriz A e tem que usar a matriz B também. Então, a gente usa a matriz A lá da representação de estados e usa também a matriz B. E tem um cálculo que se faz com essas duas matrizes, cálculo simples, que você consegue determinar se o teu sistema é ou não controlável, tá? A literatura até chama de controlável e não controlável, né? Não é incontrolável. Incontrolável não existe, tá, pessoal? Só existe existe como palavra, né? Mas não existe esse termo na área de controle, né? Ou você fala que o sistema é controlável ou não controlável, tá? Então, para o sistema ser controlável, a gente tem que fazer um teste com a matriz A e com a matriz B. Tá aí logo no próximo slide, né? Como é que é esse teste, pessoal? Eu vou construir uma matriz auxiliar chamada matriz de controlabilidade, né? Vou construir ela a partir da matriz A e da matriz B do meu sistema, tá certo? Exatamente igual está escrito aí nesse slide. Então, a primeira coluna dessa matriz é o próprio vetor B.
a segunda coluna, né, dessa matriz é a matriz A vezes o vetor B. A terceira é a matriz A ao quadrado, ou seja, A vezes B. A terceira, A vezes a quarta, né? A vezes B, ou seja, então a matriz A, ela vai sendo multiplicada por ela mesma várias vezes, né? Tá certo? E dependendo da ordem, né, você vai ter aí um número de colunas compatível com a matriz A também. Então, se a matriz A, por exemplo, é 2 por 2, a matriz de controlabilidade também vai ser 2 por 2, tá? Então, você pega a matriz lá que foi dada no teu sistema, monta a matriz de controlabilidade e aí calcula o determinante dela. Se o determinante for diferente de zero, significa, então, que o teu sistema é controlável. Ou em outras palavras, que você consegue influenciar todos os estados daquele sistema utilizando a sua variável de controle, tá? Tá certo? Vamos ver uns exemplos aqui para isso ficar mais claro, né? A fórmula está aí, né? Então, olha esse exemplo. Ah, é o mesmo exemplo. Eu estou até. Não está completo aí, mas porque é o mesmo exemplo lá do que a gente acabou de ver agora, exemplo 1, né? Olha lá o exemplo 1. A matriz A, 1, 2, 2, menos 1. E a matriz B, 0 e 1. Quem é a matriz de controlabilidade? Primeira coluna é o próprio vetor B, B. E a segunda é A vezes B. Então, 0 vezes 1 é 0, mais 2 vezes 1. Então, 0 mais 2 é 2. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. 0 menos 1 é menos 1 aqui. Então, essa é a matriz de controlabilidade. Vamos calcular o determinante? 0 vezes menos 1 é 0, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, com menos aqui da fórmula dá menos 2. Menos 2 é diferente de 0, logo meu sistema é controlável, né? Significa dizer que usando um K1 e um K2, eu sempre vou conseguir influenciar todas as minhas variáveis de estado, tá? Então, quando isso acontece, pessoal, quando o sistema é controlável, você pode, inclusive, você pode colocar as raízes da malha fechada, lembra lá dos altos valores, né? E das raízes da malha fechada, do problema característico. Quando meu sistema é controlável, eu tenho acesso a todas as variáveis de estado, eu posso alocar as raízes na posição que eu quiser, as raízes da malha fechada, tá? Não sei se vocês estão bem lembrados, né, de sinais e sistemas. As raízes dessas equações, elas estão associadas aos expoentes das exponenciais da resposta, né? Então, a resposta, elas são exponenciais e os expoentes são essas raízes aí, com sinal e tudo, tá? Então, quanto maior, em módulo, né? Quanto maior for o expoente, ou mais negativo, mais rápida é a solução, tá? Ela converge mais rápido. Então, se você quiser ter uma resposta rápida, basta que você faça as suas raízes da malha fechada, que elas têm um módulo razoavelmente grande, né? Tem que ser negativas, né? Com um módulo grande, tá certo? Bom, se o sistema é controlável, então eu posso, inclusive, escolher aonde eu quero que essas raízes estejam, né? E posso, inclusive, promover a velocidade de convergência que eu quiser, tá certo? Esse aqui é o legal dessa técnica. Vamos ver um exemplo aqui agora? Então, o exemplo 2 é um exemplo 1 com uma especificação mais amarrada, tá? No exemplo 1, a gente só queria que fosse estável, né? No exemplo 2 também, mas tem algo a mais aí. Então, vamos dar uma lida aqui. Considere a mesma planta do exemplo 1. Determine os ganhos K1 e K2 da realimentação de estados para que os polos da malha fechada, ou seja, as raízes características, né, da malha fechada, sejam alocados nos valores de menos 2 e menos 5. Olha, menos 2 e menos 5 é uma especificação amarrada do sistema. Eu quero que a malha fechada tenha menos 2 e menos 5. Então, eu não posso mais escolher qualquer K1 e K2, tá? Então, eu tenho que escolher um determinado K1 e um determinado K2 para isso funcionar, tá? Então, a gente já sabe, pela propriedade de controlabilidade, que é possível, tá? A gente acabou de fazer no slide anterior, a gente acabou de deduzir, né, calcular a matriz de controlabilidade
a gente concluiu que é controlável, então é possível, tá? É possível fazer isso porque o sistema é controlável, tá? Então está pedindo para alocar no -2 e no -5. Já sabemos, né, que não vai achar mais um intervalo. A gente vai achar dois valores fixos, um para K1 e um para K2, tá? Vamos ver como é que faz isso? Olha lá. Solução. A partir da solução do exemplo 1, né, a gente já sabe que o par AB é controlável. Já vimos isso no slide anterior. Então, neste novo problema, é possível determinar os ganhos de KU de forma consistente, ou seja, consistente com o quê? Com a especificação que foi dada, -2 e -5, tá? Então, o desenvolvimento é idêntico ao do exemplo 1, então a gente não precisa ficar refazendo, né? Por quê? Porque eu já sei que a malha fechada, o polinômio é esse aqui, ó. Tá lá no slide, sei lá, no slide 10, eu acho, não sei. Tá aí atrás, num desses slides, a solução, né, do problema aqui, ó, do polinômio característico, é esse daqui, ó. Então, meus amigos, se eu tenho um polinômio característico, né, para K1 e K2 genéricos aqui, ó, então agora eu vou comparar isso com um polinômio que ele está pedindo, ó. Ele está pedindo um polinômio que tem raízes -2 e -5. Que polinômio é esse, pessoal? Tem raízes de -2 e -5. É um polinômio de segunda ordem, né? Porque ele tem duas raízes. Mas quem é esse polinômio que tem raízes de -2 e -5? É o polinômio S mais 2, S mais 5 aqui, ó. -2, a raiz, e -5. Se multiplicar aqui, vai dar como resultado esse daqui, ó. Esse aqui, que eu botei com até uma estrelinha aqui, para representar o polinômio desejado, que eu quero. Então, aqui é o polinômio que eu quero, que foi pedido, né? E vou agora comparar com o que eu tenho. Genérico aqui, ó. E comparando elemento a elemento, olha lá, ó, coeficiente 1, coeficiente 1, né? Então, o 10 tem que ser isso aqui, olha lá. Isso aqui tem que ser o 7. Então, o K2 saiu direto, olha lá. O K2 saiu que tem que ser 7. Como é que eu calculei? Comparando, né, esse polinômio com esse polinômio aqui, ó. Elemento a elemento. Coeficiente 1. Se o coeficiente aqui fosse diferente, teria que dividir, né, para dar coeficiente 1, tá? Para poder ficar igual a esse para comparar. Só posso comparar polinômio, né, se o primeiro coeficiente, se o primeiro coeficiente aqui, do termo mais alto, for igual, tá? Então, se o termo mais alto aqui, o coeficiente for igual um ao outro, aí eu posso comparar, igualar os outros. Se não tiver, eu tenho que fazer uma matemática aí para o primeiro coeficiente dar igual ao outro, tá? Então, como esse coeficiente é 1, esse coeficiente é 1, então agora é só igualar os coeficientes, ó. K2 tem que ser 7, e isso aqui tudo tem que ser 10. Se o K2 é 7, substituo aqui, ó, vai dar -12 aqui, ó, 7, né? -7, -5, -12, né? Passa para o outro lado, dá quanto? Mais 12. Então, 10 mais 12, 22. Dividido por esse 2 aqui vai dar 11. Então, é K2 igual a 7, K1 igual a 11, tá certo? O que isso representa, pessoal? Se eu substituir K2 igual a 7 e K1 igual a 11, eu vou obter esse polinômio aqui que tem raízes de -5 e -2, que é o que está sendo pedido, tá? Então, o que eu fiz agora no slide seguinte? Eu peguei esse coeficiente, substituí lá na minha lei, né, de alimentação de estados. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês que lei é essa. Peguei lá aqueles coeficientes, substituí aqui, ó, K1 e K2, e fiz uma nova simulação para esse sistema, né? Então, substituir K1 igual a 7, aqui é 11, né? Então, fica -7x1, -11x2. Aí eu fiz uma outra simulação, né? O mesmo arquivo, né? Aí é o que deu. Estão vendo aqui, ó, que está mais rápido, né? Olha aqui, ó. Aqui está convergindo mais ou menos, ó, em 2 segundos, né? Um pouquinho mais, né? 4 segundos ele está convergindo já, ó. Vamos ver lá no anterior qual é o tempo de convergência? Olha lá, quase 10, ó. Um pouquinho menos aqui, né? Uns 9 segundos, tá vendo? O ganho era 4 e 2. Nesse no outro aqui é 7 e 11, né? Viu que deu mais rápido, tá certo? Você usou ganhos maiores, né? Ganhos maiores vai dar um esforço maior de controle. E aí, como você dá mais energia para o sistema, ele converge mais rápido. Vamos ver se isso é verdade? Aqui, ó, ele demorou mais para convergir, tá vendo?
em torno de 9 aqui. Mas qual é a amplitude do controle aqui? Ó? A amplitude não passa de 2,5, tá? Vamos ver quanto é que deu no outro ali? Ah, lá. Foi mais do que 2,5, tá quase lá em 8, tá vendo? Ou seja, num curto espaço de tempo, eu dei muita energia para o sistema, né? Aí ele vai convergir mais rápido, tá certo? É o que a gente viu aí. Então, esses dois exemplos aqui, a gente viu dois projetos diferentes usando a mesma realimentação de estados. Um projeto onde a especificação é livre, ele só pede que seja estável, aí você coloca os ganhos que você quiser, né, para ser estável, claro, né? E a segunda especificação é uma especificação amarrada, ele quer que você tenha a malha fechada em determinada posição, tá? Bom, se o sistema é controlável, então dá para satisfazer as condições que foram pedidas, né? E aí eu consigo calcular tanto K1 quanto K2, né? Entenderam esse exemplo, pessoal? Esses dois exemplos, essas duas abordagens aqui e o conceito de controlabilidade, entenderam? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Vocês estão por aí ainda? Tá tudo tranquilo, professor. Sim, professor. Ok, então eu vou deixar para vocês esse exemplozinho aqui, né, para vocês fazerem sozinhos aí, tá certo? É uma espécie de exercício, né, de fixação. Não vai valer nota nenhuma, mas é para você exercitar várias coisas, né? Primeiro, exercitar aí a parte de algoritmo de Ralph, que é essa primeiro item aqui, né? O segundo item é o que a gente viu na aula de hoje. E o terceiro item é a simulação, né? Que eu vou deixar um arquivo. Eu vou deixar aí um arquivo já na nossa área comum lá de simulação, né? Também é um sistema também de segunda ordem, igual esse aqui, só que vocês vão ter que trocar lá depois, ver como é que fica aqui essa representação de estados e trocar lá as variáveis, tá? Trocar os coeficientes, tá certo? Obviamente também vão ter que trocar os coeficientes do controlador, mas o arquivo é o mesmo, né? As plotagens já estão prontas também lá, já estão codificadas as plotagens. Então, basicamente, é você só mudar os coeficientes da equação, né? E os coeficientes do controlador para poder simular esse exercício aqui. Então, no item A, é o que está pedindo, né? Obtenha uma representação de estados, ou seja, obtenha a matriz ABCD, que é o básico para você aplicar a realimentação de estados, tá? Aí, verifique se a dinâmica interna do sistema é estável. Dinâmica interna, pessoal, é quando você não tem excitação, tá? Então, só fazer o U aqui igual a zero e ver quanto é que dá isso daqui, né? Para você fazer isso na representação de estados, né? Você só vai analisar o x ponto igual a ax, né? Calcule o polinômio característico da matriz A, né? E ver se ele tem raízes com parte real negativa, tá? Se ele tiver raízes com parte real negativa, então a resposta é que o sistema, a dinâmica interna é estável. Se não tiver, aí a resposta vai ser que a dinâmica interna dele é instável. É essa a resposta que você tem que dar, né? Então, na letra A, vai fazer a representação de estados A, B, C, D e vai também calcular a estabilidade da matriz A, tá certo? Calcula o polinômio e depois usa o Ralph, né, para determinar se é estável ou não. Isso é importante, tá? No item B é um outro problema, né? Você vai com essa equação que está aí, ó, que é a realimentação de estados, né? Mas prestar atenção no que está sendo colocado aqui, tá, pessoal? Olha o que está sendo colocado aqui, ó. Projete uma lei por realimentação de estados, já está até aí embaixo, né? Para alocar apenas a raiz que é instável. Então, o item B já está respondendo o item A, né? Mas vocês vão ter que fazer assim mesmo o item A, né? Então, o item B está dizendo que o sistema de cima é instável. Então olha só. Então, inclusive, né, como é segunda ordem, tem duas raízes. Pelo que ele está falando aqui, no item B, parece que tem uma raiz instável e tem uma raiz estável. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo uma lei de controle
para alocar apenas a raiz que é instável, ou seja, a outra está lá numa posição qualquer, né? Mas ela é estável. Aqui o problema está pedindo para não mexer nessa, que já é estável. Está pedindo para mexer só naquela que é instável, tá? Mas para colocar ela para qual valor? Para colocar no valor menos 5. Então, tirar lá onde ela está, não sei onde ela está, né? E colocar no valor menos 5 e manter a outra que já está boa, né? E utiliza a formulação geral. Então, a formulação geral, pessoal, é sempre a mesma. Você vai pegar esse U aí, substituir na representação de estados, né? Agrupar os termos semelhantes, depois voltar para o formato matricial. No final, você tem que ter x ponto igual a uma matriz AM vezes o vetor x. Dessa matriz AM, que é a malha fechada, você vai calcular o polinômio característico, tá? Calcula o polinômio característico, né? Bom, mas aí você vai ter um polinômio característico que é a função de K1 e K2. Vai aparecer K1 e K2 lá no polinômio característico. E aí você vai comparar ele com o quê? Com um polinômio que tem raiz menos 5 e aquela outra raiz que é estável. Vocês vão ter que calcular a raiz, tá? Aí pode usar o MATLAB também para calcular as raízes, mas é bom usar o Ralph para saber se é ou não estável, tá? É o que está sendo pedido ali também no item A. Mas depois vai ter que calcular quais são as raízes. Aí calcula as raízes usando o MATLAB ou o Octave, tá? Vai ter uma que é estável e uma que é instável. Aí o que você vai fazer? Como é que você vai montar o polinômio desejado? Você vai montar o polinômio desejado com aquela raiz que já é estável, junto com esse menos 5 aqui. Aí você monta um polinômio, vê como é que dá lá os coeficientes e compara com o polinômio que vai sair da sua análise. Com isso, você vai calcular o K1 e o K2. Pronto, K1 igual a tanto, K2 igual a tanto, tá? Bom, aí você vai simular, tá certo? Usa o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Esse arquivo vocês podem usar tanto no MATLAB quanto no Octave, tá? Ele roda direto, só botar lá para executar, né? Vai ter que substituir os valores, né? Mas ele já vai plotar tudo direto lá para vocês, tá? Já vai sair tudo, o plot vai sair tudo completinho, né? No primeiro plot vão sair as variáveis de estado, x1 e x2, né? E no segundo plot vai sair a variável de contorno. Não precisa nem mexer nisso, já está pronto, né? Vou passar para vocês, tá certo? Entenderam, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida para esclarecer? O arquivo, né, que eu vou passar para vocês, esse daqui, não sei se eu já coloquei lá, mas eu vou... Esse daqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha aqui para explicar para vocês, né? Esse arquivo é um arquivo de script comum, né, de MATLAB. No início aqui, ó, tem umas declarações, né? Declaração de vetor, né? O x1, o x2 e o u. E o tempo que eu vou armazenar também para poder plotar depois. Condições iniciais, né? Nos dois estados. Né? Aqui eu estou até colocando uma... Essa condição aqui é que está sendo pedida lá no problema, né? Aqui, ó. Aqui está até errado. Aqui é x de 0 é 0 e x ponto de 0 é menos 1, né? É o primeiro estado, né? É 0, a condição inicial dele. E o segundo estado, a condição inicial dele é menos 1, tá? É isso que está... Então, coloquei aqui, ó, a condição inicial do primeiro estado é 0 e o controle também não tem nada no início, tá? Começa aqui no índice 2, né? Esse aqui vamos dizer assim, é uma representação, né, discreta do sinal, tá certo? Para poder simular aqui numericamente, né? Esse aqui, inclusive, é a simulação do segundo exercício. O que vocês vão ter que mudar, pessoal? Vai ter que mudar essa fórmula aqui, ó, para a representação de estados que vocês vão encontrar, né? Essa fórmula aqui e essa fórmula aqui de baixo vão ter que mudar, tá? Na verdade, é só mudar os coeficientes aqui, né? Do x1, do x2, x1 e x2, tá? E o u também. E aqui embaixo você coloca a equação do u. Aqui é o K1, né? Ó, e aqui é o K2, sabe?
O valor que vocês encontrarem, vocês vão colocar aqui, ó, K1 e K2, tá? Depois que fizer isso, é só mandar rodar, né? Aqui embaixo é a parte de plotagem, né? Vai plotar no primeiro plot o x1 e o x2 em relação ao tempo, né? E o segundo plot vai ser a lei de controle, né? A curva da lei de controle, tá? Então, esse arquivo está pronto, né? Vou passar para vocês. Essa simulação aqui, né? Tá em 10 segundos, mas vocês podem colocar, né? Aqui eu coloquei 10 segundos porque o meu Octave aqui, ele, quando é muitos pontos, ele reclama, né? Eu coloquei 10 segundos e coloquei aqui um passo de integração de 50 milissegundos, né? Aqui tá 1 mili porque estava antigo, né? Então aqui é 50 milissegundos, tá? Esse valor vocês podem mudar, né? Pode botar aqui um valor até menor aqui, que fica melhor, né? Aqui pode deixar 10 mesmo. Então esse arquivo aqui, pessoal, vou passar para vocês, né? Vou colocar aqui na nossa área comum, para vocês pegarem como vamos dizer assim, como um ponto de partida, para ninguém ficar precisando programar isso aqui, tá? Mas quem se sentir à vontade, quiser programar em outra linguagem, pode ficar à vontade. Isso aqui é só para poder ganhar tempo, né? Para ninguém ficar perdendo tempo em programar e depois perder tempo de estudo, né? Então a ideia aqui é você simular, né? E ter esses arquivos aí de simulação à mão, né? Para você poder fazer as simulações, tá? Então vou colocar ele aqui, ó. E aí vocês já podem usar também. Alguma dúvida, meus amigos? Sim ou não? Negativo, professor. Sem dúvidas, professor. E a respeito da P1, alguém quer fazer a revisão? Alguém quer tirar alguma dúvida da P1, fazer a revisão? Eu coloquei lá o gabarito, vocês viram o gabarito? Tá lá para vocês compararem, tá? Tá show, professor. Viu-me sim. A minha também tá ok, professor. Alguém quer fazer alguma observação, fazer uma reclamação? Tranquilo, pode ficar à vontade. Muito bem, pessoal. Então, na aula que vem, a gente vai continuar essa parte de síntese de controlador. A gente vai ver a segunda técnica, realimentação de saída, né? Eu vou dar uns exemplos também, fazer umas simulações. E na semana seguinte, daqui a 15 dias, vou trazer uns exercícios, né? Para fazer umas simulações de uns sistemas um pouco mais, vamos dizer assim, voltados, né? Representações de sistemas reais, né? Vou escolher uns sistemas aí para a gente fazer o controle e apresentar também umas simulações, tá? Vou trazer o arquivo mais ou menos pronto, né? Para não ficar perdendo tempo, porque a ideia é a gente fazer o projeto na aula, né? Discutir o projeto na aula, né? E não perder tempo aqui ficar programando ao vivo, né? Então, vou trazer os arquivos mais ou menos prontos, né? E completo alguma coisa na hora, né? E rodo para vocês verem os resultados, tá certo? Vou tentar trazer um sisteminha com uma ordem um pouquinho maior, né? Pelo menos de terceira ordem, só para a gente ver, né? Como é que fica, né? O grau de dificuldade, né? Ou não que tem, né? À medida que a ordem aumenta. Na minha opinião, né? A questão é só lidar com a matriz lá, né? Polinômio característico, aquelas coisas todas, tá certo? Acho que essa é a única questão, assim, a pontuar aqui com relação ao aumento de ordem. Porque as outras coisas, né? O Ralph, a gente já sabe como fazer, né? O que fica mais complicado mesmo é o polinômio característico, né? Porque vocês sabem que acima da ordem 3 não dá mais para usar aquela fórmula de Cramer, né? O algoritmo de Cramer não dá mais para usar, né? Aí tem que fazer redução, né? Regra de Chior. Aí isso é mais complexo, né? Que você tem muito mais passos a fazer, né? Então a complicação é só essa de achar o polinômio característico. Mas também, né? A gente tem uma solução que é usar a ferramenta computacional, né? A gente pode botar a matriz aí no MATLAB e ele calcula para a gente a... Oi, pode falar. Alô, pode falar.
Sim. Então, a gente também tem a oportunidade de usar a ferramenta computacional, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Não sei se eu vou conseguir fazer os dois exemplos na aula que vem, né? Tanto de realimentação de status quanto realimentação de saída, né? Vou tentar fazer, mas se não der, aí eu continuo na outra aula, tá? E vou passar, né? No estilo desses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês, né? Vou passar um trabalhinho também para vocês fazerem e dar um prazo para vocês me entregarem, né? Como a gente vai ter uma aula aí, uma aula, sobrando uma aula, né? De repente eu passo o projeto e a gente faz deixa vocês fazendo durante a aula, tirando dúvida, né? Isso é uma opção também que a gente pode adotar, né? Esses exercícios eles já vão servir como uma aula de revisão, tá? Porque eles só vão abordar estabilidade, simplificação de diagrama em blocos e o projeto do controlador, né? Tanto um quanto o outro. Então, esses exercícios, né? E ainda vai ter uma simulação. Então, esses exercícios já vão ser uma espécie de aula de revisão também, tá? Dessas matérias, tá bom? A gente vai ver aí numa aula. Se você não der para fazer numa aula, a gente faz em duas, tá? A gente está com uma folga aí também, tá bom, pessoal? Alguma dúvida a mais, algum esclarecimento a mais que vocês queiram sobre essa matéria de hoje? Não, professor. Tá tranquilo. Ok, então, pessoal. Então, vou me despedir de vocês, então. Agradecer a presença de todo mundo, né? Desejar uma boa tarde, bons estudos aí, né? Então, nos vemos aí, né? Nessa aula de controle, nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Um grande abraço, até mais. Obrigado, Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde.